Eu estou aqui com o Alice Ferreira, que tem 24 anos. Você fatura 6 dígitos por mês, 7 dígitos por ano. Aí nessa época eu tinha 17 anos, não tinha nem 18 não. Aí eu peguei o CPF dele lá, criei a conta no Airbnb. Você pegou com o CPF dele? Eu botei meu e-mail, né? Você panfletava na rua, é isso mesmo? Eu jurava que eu nunca ia trabalhar com imóveis. Jurava de pé junto. Por quê? Eu sempre vi meu pai fazendo coisa errada com os imóveis. Aí quando fechou o mês, eu falei, ó pai, reservei o apartamento lá e deu tanto. Aí ele já começou a ficar mais interessado. Seu pai deve ter se sentido muito orgulho de ver a operação que você construiu com a idade que você tem, não é? Sinto muita falta dele, sabe, Liv? Quando eu fizer 50 anos, eu vou aposentar e não vou trabalhar. Sempre falava. E aí ele morreu com 49. É que eu tenho uma característica que eu acho interessante, que é tipo assim, eu tenho uma ideia, eu já tento. E aí eu pensei, poxa, hoje eu tô ganhando mais do que um médico que começou. Pra que eu vou ficar sofrendo, né? E no seu caso, bem na época que você procurou um piano pra vender, eu estava vendendo o seu piano. Foi, coisa de louco isso, né? Mas na minha vida tem muitas coincidências assim que eu não consigo explicar. Esse episódio é um oferecimento da Top Investment Group. A Top é um escritório de investimentos credenciado ao BTG Pactual, que tem como diferencial a forma como cuida de cada cliente. Hoje, eles têm cerca de R$ 1 bilhão em ativos sob assessoria, o que reforça não só a escala, mas principalmente a confiança que construíram ao longo do tempo. O mercado ainda fala muito de produto, certificação ou performance pontual, mas a Top vai além disso. O trabalho começa entendendo profundamente o cliente e se estende por toda a sua vida financeira. A Top atua não só com investimentos, mas também com planejamento sucessório, estruturação de seguro de vida e soluções para aquisição de bens, via financiamento ou consórcio. Ou seja, a Top cuida não só do investimento, mas da vida como um todo. Tudo isso baseado em 3 pilares: confiança, personalização e consistência de resultado ao longo do tempo. E o principal indicador disso é o seu nível de satisfação. Hoje a Top tem um índice de lealdade do cliente, NPS, de 94, o que mostra o nível de encantamento dos seus clientes com o trabalho que entregam. Para saber mais sobre a Top e como ela pode te ajudar a tomar melhores decisões, acesse com a câmera do seu celular esse QR Code ou clique no link que está nas descrições do episódio. Para quem está nos ouvindo, o site é www.topinvgroup.com ou @topinvgroup no Instagram. Eu vou soletrar para quem está ouvindo, Top, INV, Inv, Group, GROUP, tanto no site quanto no Instagram. Bem-vindo ao 4º episódio do nosso podcast Como Fiquei Rico, onde a gente vai falar sobre histórias de enriquecimento e empreendedorismo. E esse episódio está muito especial para você que gosta de investimento em imóveis, especificamente imóveis para locação por temporada. Porque o meu convidado de hoje, ele tem uma empresa de imóveis para locação por temporada com uma carteira de 150 imóveis, sendo 12 desses imóveis propriedade própria. Mas o mais surpreendente é a idade dele. Eu estou aqui com o Alice Ferreira, que tem 24 anos. Bem-vindo, Alice. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Lívia, o convite, a oportunidade de estar aqui. O Alice, com 24 anos, você fez algo que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí nos ouvindo e que talvez tenha uma propriedade para locação, por temporada ou 2, sonha em fazer, que é montar uma empresa. E hoje eu sei que você fatura 6 dígitos por mês, 7 dígitos por ano. Então vai ser muito interessante a gente fazer uma engenharia reversa e entender como que você chegou até aqui com 24 anos. Então, assim, obrigada pela sua generosidade de vir compartilhar a sua história conosco. E antes de mais nada, eu quero voltar para um momento muito antes de você ter essa empresa, que foi o seu início. Você panfletava na rua, é isso mesmo? Sim. Quando eu tinha 12 anos, o meu pai, ele tinha perdido o emprego, né? Trabalhou 18 anos numa companhia numa grande metalúrgica. Aí fizeram uma limpa lá. E aí ele ficou sem emprego, ficou numa fase aí, um tempo de se reencontrar, descobrir o que ele ia fazer e tudo mais. E todo mundo passa por isso em algum momento, né? Da sua vida. Sim. E tentou várias profissões ali, só que no meio disso vinha muita dificuldade financeira, né? E aí quando ele começou a se encontrar foi como vendedor. Meu pai sempre foi um excelente vendedor de tudo. O que ele quisesse, ele vendia. E você trabalhava com ele, ele vendia o quê? Quando eu trabalhava com ele vendia lote.
Lotes, É, tá. aí eu ficava num... Sabe quando você tá passando na rua, tu vê aquelas barraquinhas lá com o pessoal, né, esperando o cliente chegar, ou então combina com alguém para ver o terreno ali. Aham, Eu ficava ali, eu e a minha mãe. sim, E o meu pai, ele ficava no terreno esperando os clientes que a gente mandasse para ele. entendi. Então, a gente ficava ali, depois a gente ficava num trailer, na Uhum. entrada da cidade ali, as pessoas chegavam, viam a gente lá, buscavam informação. Então você começou muito novo, com Sim, 12 anos ajudando seu pai. isso. Mas você teve no empreendedorismo, você teve outras experiências novo ainda, né? Sim, tive outras experiências. Eu sempre tive muito essa coisa de querer ter meu próprio dinheiro, ter, até porque, vamos supor, a gente está vendo uma dificuldade financeira em casa, né? A gente não quer ficar pedindo alguma coisa que a gente quer toda hora. Uhum, E a gente também quer ajudar, né, de uhum, alguma forma ali a nossa família. sim, Então quando eu estava no no ensino médio, no caso eu fiz um médio técnico, era uhum, tipo uma escola em tempo integral, assim. sim, Aí o que que eu fazia? Eu vi uma oportunidade, muita gente tinha que pegar uma fila grande, né, para poder imprimir. uhum, Imprimir trabalho, imprimir apostila, imprimir um monte de coisa. E eu tinha uma uhum. impressora em casa que ela era uma impressora muito econômica, que é aqueles bisnagão de tinta que você coloca. Você pega Aham, aquilo lá, enche, e aí dava para mim imprimir com um custo muito baixo, diferente da loja lá que imprimia na impressora laser e tudo. sim. Você enxergou uma oportunidade de negócio aí? Sim, aí eu comecei assim, e o mais interessante é que as pessoas encomendavam, tipo assim: "Olha, você imprime essa apostila para mim para amanhã?". Uhum, "Ah, tá, imprimo, amanhã eu te entrego, tal uhum. lugar". Aí a pessoa me encontrava, eu pegava o dinheiro e tudo mais. E você fazia isso com quantos anos? Tinha 15 anos. Com É, 15. Então, o empreendedorismo, a gente pode falar que já estava no seu DNA, né? sim. Você já dava um jeito, mesmo muito novo, de ganhar dinheiro com isso, né? Mas me conta como que você chegou em imóveis de locação por temporada? Qual foi o primeiro investimento? Ou sua família tinha algum imóvel e você fazia isso? Como é que foi isso? Então, o meu pai, assim, ele teve sucesso na venda de lotes, ele conseguiu vencer, assim, nesse sentido, e ele comprou um apartamento em 2019, em Goiás, na cidade de Rio Uhum, Quente, ali um estúdiozinho uhum, pequeno, de 19 metros quadrados. aham. Aí era assim, uma cama, uma beliche, um banheiro. E era para vocês ou era para investimento? Não era pra gente usar a princípio. Aí ele foi Tá. lá, mobiliou lá a gosto dele. Aham. Aí a princípio a gente ia pra lá, só que logo veio a pandemia. Tá. E, tipo assim, as vendas pararam, o mercado ficou muito inseguro, tudo Uhum. meio que deu uma baixa, assim, e aí veio aquela dificuldade nossa de novo, sabe. Ele ficou em dificuldade financeira pessoal e estava pagando a prestação daquele apartamento, é isso? Sim, o apartamento estava financiado. Aham. E aí, nesse meio tempo, eu estava estudando para prestar vestibular, eu vi aquela dificuldade lá sem trabalhar, ele também não me deixava ajudar diretamente ali, porque ele pensava que era responsabilidade dele e tudo Uhum. mais, e sempre me estimulou a estudar. Uhum. Nunca quis que eu Você estudava trabalhasse, para assim. para o quê? Para qual carreira? Eu prestava vestibular para tentar entrar em medicina na Tá. época, é. Uhum. E e aí eu falei: "Ô pai, vamos alugar o apartamento aqui e tudo tá parado", né, Uhum. estudei bastante antes para ver como é que ia fazer, vi Quanto se que ia era cobrar, possível. você fez essa pesquisa toda. Isso, fiz Aham. todo um estudo, aí ele falou: "Não, o pessoal vai detonar aquele apartamento lá, tá todo Uhum. bonitinho, não sei o quê, é só pra gente ir, não quero alugar não e não conversa mais comigo sobre isso não". Uhum. Aí Aí eu falei: "Quer saber, eu vou alugar aqui". Aí nessa Aham. época eu tinha 17 anos, Uhum. não tinha nem 18 não. Aí eu fui, peguei o CPF dele lá, criei a conta no Airbnb, Você pegou com o CPF peguei dele? o CPF dele, coloquei lá, botei o nome dele, só que eu botei meu e-mail, né. Aham. Que aí vai Aí chegar para mim. Aham. tipo assim, vai chegar As pra mim. reservas. Aí começou a reservar aquele negócio lá e tudo, aí quando fechou o mês, eu falei: "Ó pai, reservei o apartamento lá e deu tanto". Faturamento do É. mês. Aí ele já começou a ficar mais interessado, assim, ele Ai, falou: "Ah, que mas o pessoal não legal. detonou não?". Uhum. Aí ele ligou para o gerente lá, para o gerente olhar o apartamento e tudo, Uhum. olhou, estava tudo certo, ele falou: "Ó, isso é interessante, vamos continuar alugando e tudo". Sim. E aí a gente foi e começou. Aí E você tinha quantos anos nessa época? tinha 17. 17, é porque realmente você era muito novo. Eu fico É, pensando o que que eu estava fazendo aos 17, porque eu também estava estudando para vestibular. Mas na minha cabeça, assim, empreender é uma coisa muito difícil, muito além do meu alcance.
E você já teve iniciativa, já falou, vou colocar isso aqui no site e vou começar, porque você tinha esse DNA do empreendedor, né? É que eu tenho uma característica que eu acho interessante, que é tipo assim, eu tenho uma ideia, eu já tento. Sim, E entendi. eu acho isso E legal. todo empreendedor, ele tem que ser assim, né? Ele não pode É, esperar as condições perfeitas, ideais, para poder fazer nada, porque senão nunca faz, né? sim, porque senão, igual eu conheço gente que fica tipo assim, olha, eu tô com esse projeto aqui e tal, aí mostra aquele projeto maravilhoso, E aí passa depois, 2 anos, outra pessoa já copiou a pronto. ideia, aquilo já ficou Sim, atrasado, e assim, eu vou lá e tento, mesmo que dê errado, sim. pelo menos eu tentei, sabe? Então, o seu pai começou a ver que o imóvel alugava, começou a ajudar a pagar a prestação, e depois disso, quando veio o segundo? Quando que veio esse start de que dá para fazer isso de novo, dá para repetir? Aí na época ele tinha um carro, aí ele tinha um carro lá, um Fiat Argo. Hoje em dia você não faz nada com carro, né? Aí ele Uhum. foi lá e trocou o carro em outro apartamento. Aí a gente já Ah, ficou tá. com No 2, mesmo lugar? no mesmo Uhum. local. Aí a gente foi, ele foi e financiou um outro imóvel no nome dele, pelo banco, né? Aham. Na pandemia, por quê? Ah, sim. Eu tinha feito todo um estudo, é, muito antes no caso de eu começar a empresa e tudo, eu já estudava muito sobre mercado financeiro, sobre como investir, tudo E isso. lembrando que você estava com 17, né? E você É, estudava o mercado financeiro. Interessante. sim, e uma das coisas que eu tinha estudado era financiar um imóvel próprio ou alugar, Sim, né. sim. Essa dúvida é muito comum das pessoas, né? E aí, na época eu tive um acesso a uma planilha que você botava lá o valor do imóvel, o valor do aluguel que você pagaria, e ela Uhum. daria o que compensava mais, com a Uhum. taxa de juros que você simulasse lá, Sim. entendeu. E o momento, a taxa de juros estava muito baixa, né, na época da pandemia. Tava muito baixo. A Tipo, Selic chegou a 2%, chegou a 2%. 2. Aí os imóveis que eu financiei, a taxa mais alta que eu peguei foi 8,9. Perfeito, estava muito vantajoso para É. financiar. E isso era Minha Casa Minha Vida ou não? Não, não era. Regular, juros regular. Regular. E, tipo assim, na hora que eu joguei na planilha lá, eu falei: "Puxa vida", porque se o valor da prestação que eu vou pagar, ela é menor ou igual ao valor do que eu vou receber de aluguel, então eu tô montando um negócio ali sem investir Aí nenhum você real. enxergou a oportunidade. Vamos fazer Isso. uma pausa ali para explicar para as pessoas a questão, o qual foi a importância da visão que ele teve, que o Wallace teve, por estar estudando o mercado financeiro na época. O apartamento que seu pai tinha ali era um passivo, né, ele era um bem Sim, que só gerava despesa. E você enxergou a oportunidade de transformar aquilo num ativo. E, para além disso, você enxergou a possibilidade de fazer isso com escala, que é tendo mais de um ativo, né? Foi ficando cada vez mais fácil de administrar, porque eram mais imóveis no mesmo lugar. E a partir daí você enxergou o potencial de lucro, de transformar realmente numa empresa, né? sim, sim. Bacana, muito legal, porque tem muitas pessoas que têm vontade de investir em imóvel no Brasil. Eu acho que o investimento em imóvel no Brasil é meio que um queridinho dos brasileiros, É, sabe? É aquela coisa que você sabe que seus pais investiram, seus avós investiram, então é seguro. Mas as pessoas não fazem essa diferenciação do imóvel como é. passivo e do imóvel como ativo. Aí, se eles têm um apartamento lá na casa de praia que fica fechado o ano inteiro, eles acham que eles têm um investimento só porque um dia poderão revender. Mas é totalmente diferente você transformar isso num negócio, né? É muito diferente. Sim. Tipo, eu jurava que eu nunca ia trabalhar com imóveis. Uhum, Jurava, 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 de pé junto. Por uhum. quê? Eu sempre vi meu pai fazendo coisa errada com os imóveis, exatamente isso que você E tendo falou, prejuízo, porque tendo ele confundia prejuízo. esses conceitos, né? Porque, tipo assim, ele comprava um lote, aí falava: Hum. "Não, mas vai valorizar", é isso que você falou. Uhum. Talvez valorize, mas depois de muito tempo. Depois de muito tempo e outra, as pessoas que veem o valor nominal aumentar, às vezes não levam em conta a correção monetária, quanto Sim, que teve de perda inflacionária nesse período, né? E às vezes falam, comprei por 100 mil, vendi por 600, mas em quanto tempo? Qual é o IGPM, qual é o IPCA do período? Não leva isso em é. conta, né? E a gente sempre escuta aquela frase, né: "Ah, quem compra terra não erra, Quem compra terra comprei". não erra. E realmente, quem compra terra, tá ali. Eu costumo dizer que no mercado imobiliário, Deus não vai fazer mais terra no mundo, né, não vai Uhum, imprimir mais. Então você uhum. tem ali um imóvel, aquilo é seu É, e acabou. é, Mas quem compra terra, erra sim, sim. mas depende do contexto que a gente Inclusive, eu comprei terra e errei, que quando eu tinha 24 anos, ou seja, a idade que você tem agora, eu estava fazendo meu primeiro investimento em um terreno.
Mas também não entendia nada e não entendia a diferença entre ativo e passivo. Mas eu sabia que se eu comprasse um terreno, um dia ele ia valer muito mais. Então, eu comprei um terreno longe. Na época, eu morava em BH e comprei em Jabuticatubas. E só tive prejuízo com... tive que capinar lote de vez em quando. Eu, não pessoalmente, óbvio. Mas de vez em quando me notificavam para capinar lá. Tive que pagar os condomínios. Não conhecia o mercado, porque imóvel é região, você tem que conhecer. Você tem que conhecer o mercado e localização. Não conhecia absolutamente nada, não tinha projetado a valorização daquilo. Depois vendi uns 2, 3 anos depois. Nem sei, praticamente pelo preço que eu vendi, sabe? Então, o primeiro investimento como imóvel é muito comum que seja o primeiro investimento de muitas pessoas, mas tem que ter um estudo. Tem que ter conhecimento. Não é garantido de ter lucro, não, né? Mas então, vamos lá. A partir de que momento que você entendeu que era uma coisa que você podia fazer? Comprar em seu nome e também fazer esse modelo que você já estava fazendo com o apartamento do seu pai? Então, quando eu fiz 18 anos, eu fiz um curso, eu não me lembro qual, mas aí eu consegui atuar como correspondente bancário de várias instituições financeiras ali. E aí eu conseguia simular, né, no banco, aprovar crédito para as outras pessoas, e isso me dava um retorno também, era como se fosse uma outra fonte de renda, né. E aí eu comecei a comprar imóveis para mim também, com essa taxa de juros baixa, aproveitando ali, né, se o banco liberasse, eu ia comprando. Sim. E aí a gente foi escalando. Aí você comprou o primeiro e você tinha crédito, assim, tinha garantias para oferecer para comprar o primeiro e depois desse foi aumentando, né? Isso, aí do Tá. primeiro a gente chegou a 12, e a 12 no assim, na 12? região ali, que são os mesmos que eu tenho hoje. E são 12 aqui, em Minas Gerais? Não, são em Goiás. Em Goiás, tá. Isso. 12 imóveis por temporada não é para qualquer um, é muita coisa. E depois disso você expandiu para o seu modelo de negócio hoje não é só imóvel próprio, né, por temporada, você tem outra forma também. Sim, hoje a gente trabalha com 3 formas. A Uhum. primeira é uma de parceria, tipo assim, você tem um imóvel, aí você fala: "Olha, Wallace, aluga aqui para mim e eu vou te pagar uma comissão", como se fosse uma imobiliária. A gente faz uma parceria ali, né, compartilha daquele resultado ali, você é como se fosse uma parceira do meu negócio, assim. Aham. A segunda opção, que hoje é que eu mais trabalho, é de arbitragem, Uhum. que é tipo assim, é aquilo que o banco faz com dinheiro. Ele Uhum. pega R$ 100 seu, Uhum. te paga 10 de juros e empresta 150, por exemplo. Entendi. E aí eu faço isso, eu subloco imóveis, eu alugo e Entendi. subloco. Então hoje você faz a gestão também de imóveis de outras pessoas e você tem 150 imóveis sob gestão da sua empresa, né? Sim. Caramba, é um número realmente bem impressionante. Bem impressionante. Parabéns, viu? Obrigado. E, Wallace, você estava me contando que você estava no caminho da medicina. Você estava estudando para o vestibular de medicina. Eu sei que muitas pessoas jovens têm esse conflito, assim, entre seguir uma carreira que requer anos de estudo, especialização, ou talvez já entrar no mercado de trabalho, talvez já iniciar empreendendo em um projeto. Em que momento que você falou, não vai mais ser medicina, não, e vai ser isso aqui que eu vou fazer? Isso é muito difícil, né, acho que todo jovem passa por isso, que é: "O que que eu vou fazer quando eu crescer?". Uhum. E assim, em todo aquele contexto da minha família de dificuldade, eu queria uma profissão estável. Uhum. E eu sempre ofereci meu pai de ajudar ele a trabalhar e tudo, ele falava: "Não, você vai estudar. Se Uhum. você for trabalhar, você não vai trabalhar para mim não, e vai sair de casa para lá. Uhum. Aí você dá seu jeito". Ele falava assim, sabe. Sim, Ele era bem 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 duro. torrão, assim. Ele Aham. falava: "Não, não, não, beleza, então eu vou estudar". Sempre pensando nisso, de conseguir um melhor conforto, assim, para mim, para minha família. Só que eu não era da medicina, Lívia. Uhum. Tipo, eu não queria fazer medicina, sabe. De Uhum. verdade, não era meu perfil. E eu Uhum. acho que todo Você jovem queria a estabilidade sim, e a remuneração. isso. Porque todo jovem, eu acho que ele tem que fazer um trabalho de autoconhecimento. Ele tem que Uhum. pensar um pouco: o que que eu quero, quais são as minhas características, né. Uhum. E só que é muito difícil. Não vou falar que foi Uhum. fácil não, porque não foi. Uhum. Eu tive uma virada de chave mesmo quando, assim, estudando, me deu uma baita de uma crise de ansiedade, que eu dormi mal na noite anterior, Aham. e aí eu não consegui estudar no outro dia.
E aí eu tive uma crise de ansiedade muito forte, eu falei: "Não, espera aí, eu vou ter que pegar um pouco mais leve comigo e tal". E aí que eu parei para entender isso, me conhecer. Sim. E aí eu pensei: "Poxa, hoje eu tô ganhando mais do que um médico que Uhum. começou, pra que que eu vou ficar sofrendo, né, E com". nessa época que você falou que já ganhava mais do que o médico, você já tinha imóveis próprios, né? Sim, já tinha imóveis Sim. para financiados, mas mais Uhum. próprios, né. Já faturava, já conseguia. Caramba, que interessante. E, Wallace, para você ter uma empresa desse porte, você tem que ter uma operação grande também, né? O que que você tem? Quantos funcionários? Como é que é a sua estrutura hoje? Então, hoje é muito complicado, porque, cada acomodação é em um lugar. Uhum, Então, para você gerir isso é muito difícil, e cada acomodação tem a sua peculiaridade ali, uma uhum, coisinha ali que é um pouco difícil, sabe, de todo sim, mundo saber uhum, daquele conjunto ali, então acho que isso é o maior desafio. Hoje a gente está com 12 colaboradores que trabalham para a gente, uhum, fora os prestadores de serviço ali que a gente eventualmente chama, e também o condomínio, né, que tem condomínio que a gente paga o condomínio e já tem limpeza, uhum, né, todo um serviço ali por trás. sim. E tem muito perrengue no investimento com imóvel, né? Assim, eu vou contar uma história. Eu investi em imóvel para temporada uma vez só, para nunca mais. Foi realmente para descobrir que não é para mim. Igual você falou que a gente tem que se conhecer, entender qual que é o nosso perfil, qual que é a nossa aptidão. Eu comprei um imóvel de um quarto no centro de BH, em um apartamento, num prédio histórico no centro de BH, que é muito conhecido por ter uma síndica, por ter tido uma síndica muito complicada. Hum, E aí, eu amo arquitetura antiga, né, da época modernismo brasileiro, assim, então eu sonhava em transformar aquilo ali num Airbnb de luxo, e tem de fato muitas unidades no Airbnb nesse apartamento, olha só. com locações caríssimas, assim, por mês, e diárias também. E aí eu sonhei com aquilo, fiz todo o projeto na minha cabeça, e quando eu fui, ocupar lá o imóvel, eu fiz uma pequena alteração na porta, porque cada porta desse prédio era diferente, então para mim que eles não iam se importar se eu colocasse, sabe, uma grade de ventilação? Sim. Para mim que não iam se importar se eu colocasse a grade de ventilação para ventar mais dentro do apartamento, né. E aí eu recebi uma cartinha do condomínio, Nossa. me notificando para em 5 dias voltar a porta ao estado original, sob pena de multa. E aí eu contra-notifiquei o condomínio e falei: "Tá, então me diga qual que é o padrão da porta", porque eles tinham falado que a porta tinha que seguir o padrão. "Me fala qual que é o padrão da porta que eu adequo", porque cada porta era de um padrão diferente. E no sexto dia, a minha porta apareceu pichada. Nossa. Picharam a minha porta por fora. Poxa. E eu estava recebendo, possíveis inquilinos, assim, a corretora estava indo visitar com pessoas já. Então ela pegou e filmou a porta, assim, toda pintada, toda pichada e falou assim: "Lívia, por acaso isso é assim mesmo? Teve uma intervenção artística na sua porta?" E eu falei: "Não tô acreditando". Nossa. Ou seja, alguém mandou pichar a minha porta para eu ser obrigada a voltar. Depois disso eu fiquei tão desgostosa que eu vendi. Porque, assim, eu acredito que investimento em imóvel você tem que ter um pouco de uma paixão por cuidar de imóvel, né. Você tem que saber lidar com perrengues, você tem que ter paciência, né. E eu prefiro já o ativo financeiro, que é aquele que se eu quiser vender é um clique de botão, né. Então você certamente gosta e passa por os perrengues mais fácil do que outra pessoa, concorda? Eles falam que eu sou muito calmo pra lidar com algumas situações, que vamos supor, chegam às vezes uma situação, aí minha esposa já tá assim, ó, lá. Aham. Ela também trabalha com você na Não, empresa? mas só dela escutar ela já fica Ah, nervosa, tá. Uhum. entendeu. Aham, Eu não, eu já vejo como é que eu posso resolver, tento aham. resolver o mais rápido possível. E assim, hoje não adianta, né, quando o problema é grave, ele sempre vai chegar no dono, assim, Sim. pra mim poder resolver. Sempre, sempre vai chegar. Então, é muito complicado, viu, essa questão dos imóveis, que sempre tem alguma coisa estragando, algum hóspede quebra algo, e é toda uma logística que a gente tem que preparar antes aquilo Uhum, ali, e aí todo dia tem um perrengue, um pepino, sim. todo dia. O Wallace, seu pai deve ter se sentido muito orgulho de ver a operação que você construiu com a idade que você tem, não é? Conta um pouco, fala um pouco do seu pai. Meu pai ele era sinto muita falta dele, sabe, Liv, porque
ele era um tipo de pessoa, assim, um excelente comunicador, todo mundo gostava dele, Uhum. todo mundo amava ele, a presença dele era uma coisa, sabe, ele era muito presente, assim. Sim. O seu pai faleceu? Faleceu, né, Quando? ano passado. Ano É, passado. ano passado. Uhum. E ele morreu muito jovem, ele Uhum. morreu com 49 anos. Nossa, muito jovem. É. Muito. E a perda dele te fez refletir, porque assim, nosso podcast chama Como Fiquei Rico, e a gente fala sobre enriquecimento que vai além de números de faturamento da sua empresa ou dados financeiros, mas te fez refletir sobre a riqueza da vida? Ah, com certeza. Com certeza. Igual meu pai, ele trabalhou a vida inteira, ele sempre falava: "Quando eu fizer 50 anos, eu vou aposentar e não vou trabalhar". Uhum. Sempre falava. Nossa, E aí ele morreu com 49. 49. Sim. Então, assim, se a gente para pra questionar, muita gente tem que pensar: "Será que vale a pena?". Uhum. Por exemplo, hoje em dia eu não pego um imóvel só, Uhum. uma casa só, eu pego coisas maiores. Por quê? Pra valer a pena. Sim. Porque tem coisa que não compensa a dor de cabeça que a gente vai ter. Sim. E você conseguiu transformar esse sucesso comercial, empresarial, em prosperidade pessoal, na sua vida pessoal? Você consegue ter aquele equilíbrio de trabalho e fazer as coisas que você gosta? Ou é algo que você ainda sente que você está aprendendo a fazer? Não, tô aprendendo, tô Aham. aprendendo. Porque, assim, eu acho que o sucesso, pelo menos no meu caso, eu acho que eu estava muito preparado já para ele. Uhum, Na época eu estava muito preparado. uhum. Hoje em dia, como eu fui crescendo muito, num ritmo muito alto, acabou que eu descuidei um pouco disso que você falou. E Sim. Você agora, reinvestia sempre na empresa e não pensava em tirar? É assim? sempre reinvesti na empresa e só reinvisto na empresa. Ainda, até Ainda. hoje? Lógico, eu tiro para me Gente, manter, mas pega essa lição, porque com o faturamento que ele tem, ele ainda reinveste na empresa e só tira o suficiente para se manter. E tem gente que tira tudo da empresa e quebra a empresa para poder manter o custo de vida lá no alto, né? é, Então você ainda reinveste tudo. reinvisto Mas tem que ter quase esse tudo. equilíbrio, tem que Tem. lembrar da lição do seu pai, né? É, tem que lembrar, porque a gente tem que questionar o que a gente quer, né. O que que a gente quer com Até que cada um de nós. ponto eu quero crescer? Isso é uma pergunta que a Exatamente. gente tem que fazer também. Até quanto eu que até onde eu quero chegar, né. Sim. E Wallace, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o podcast que não existem coincidências na vida. Eu realmente também penso assim que não existem coincidências. E eu quero contar para vocês como eu conheci o Wallace, porque não foi em contexto de trabalho. Eu conheci o Wallace porque há uns 2, 3 anos atrás, eu quis comprar um piano. Nós dois somos músicos, Sim, somos pianistas, e eu procurei um piano no LX, encontrei o piano do Wallace. E aí eu comprei o seu piano, levei para minha casa, e 2 anos depois, você precisou comprar um piano de volta e pesquisou no LX. E o que que foi. você encontrou? O meu mesmo piano. Eu estava vendendo o seu piano de volta. É, não é por acaso, não é. Exatamente. Aí o Wallace comprou o piano que era dele de volta e você se sentiu motivado a procurar o piano e voltar a tocar pela perda do seu pai também, não foi? Isso porque eu vi um vídeo meu e do meu pai tocando, eu falei: "Ah não, preciso voltar a tocar, expressar de alguma forma, né". Justamente nessa questão que você falou de separar o trabalho ali do cuidado que a gente tem que ter, daquele equilíbrio, que é super importante. O seu pai tocava piano também? Tocava teclado, Ah, tá. é. Uhum. Ele tocava e cantava. Sim. E eu só tocava Aham. mas eu, assim, toco tudo, bateria, violão, Sim. e estudei Você dá música, música. sou da música, assim, Legal. mas mais do piano. Legal. E aí você comprou seu piano de volta 2 anos depois. E eu Nossa. lembro que você me falou que você queria aquele piano, né, você tinha uma ligação emocional, né. É, A gente tem isso, né, a gente tem, assim, um apego, às vezes, com algum instrumento. E no seu caso, bem na época que você procurou um piano para vender, eu estava vendendo o seu piano, foi, coisa de louco isso, viu. né. Mas na minha vida tem muitas coincidências, assim, que eu não consigo explicar. Uhum. Tem muito disso, né. É, e por causa dessa coincidência que você está aqui hoje contando a sua história, e eu tenho Exatamente. certeza que pessoas que querem trabalhar com isso vão se inspirar, vão sentir fortalecidos nesse projeto de que eles realmente podem ter mais de uma unidade, podem faturar bem, e talvez até procurem você, né, para aconselhamento, para consultoria no futuro, né. Sim, sim. Eu vou deixar os dados do Wallace para quem quiser entrar em contato. E Wallace, se você tivesse que dar um conselho hoje para um jovem que
tivesse aí seus 17 anos, a época que você colocou o primeiro imóvel para locação, o que você daria de conselho para ele? Não necessariamente sobre investimento em imóveis, mas sobre se encontrar e encontrar aquilo que você gosta de fazer no geral. Difícil em um só? É, vamos tentar resumir. Então, uma coisa que também meu pai sempre me dizia é para aproveitar a oportunidade. Ele sempre falava: "Wallace, você tem que estar preparado para a oportunidade, que ela só vem uma vez só, ela não volta". Uhum, Então ele sempre me dizia isso, eu acho que isso é o mais importante, a gente estar preparado para as coisas que vêm. Tipo você me convidou para vir para cá, e eu aham. estava preparado, aproveitei a oportunidade e estou aqui hoje contigo. E eu estava procurando um convidado e foi você. Aí, Perfeito. Muito obrigada, Wallace. Eu te agradeço mesmo por estar aqui. Eu quero te agradecer também por ter participado até aqui desse episódio. Se você gostou dessa conversa, não se esquece, é muito importante para nós que você se inscreva nesse canal para a gente poder alcançar mais pessoas e crescer. Se você tem uma história de empreendedorismo também que você queira contar, pode entrar em contato com a gente. Não esquece de curtir, manda para algum amigo que você sabe que vai gostar desse conteúdo. E até a próxima.